E aí? Hoje eu vou contar pra vocês como eu aprendi a desenhar usando apenas o YouTube. Eu nunca fiz curso, nunca fiz aula presencial, muito menos online. Sempre que eu tava com dificuldade de alguma coisa com relação ao desenho, eu sempre pesquisei no YouTube. Então eu posso dizer que o YouTube me ensinou a desenhar? Talvez. Se você considerar que o YouTube é formado pelas pessoas, né? Acho que sim, acho que dá pra considerar sim. Provavelmente eu teria aprendido a desenhar mais rápido se eu tivesse feito um curso ou algo assim, um bom curso. Talvez também, não dá pra saber, só voltando no tempo e refazendo a história. Oi, Bruquita aqui, e hoje eu vou contar a história de como eu aprendi a desenhar apenas usando o YouTube. Mas antes disso, eu queria contar o do porquê eu quis aprender a desenhar. Bom, em 2019 eu tava no 8º ano, como era 2019 ainda não tínhamos passado pela pandemia, tava todo mundo feliz, todo mundo com aulas presenciais, e eu estava no final do ano numa aula de artes, e mal sabia eu o que iria acontecer naquele dia. Primeiramente, a professora chegou na sala com a ideia de fazer uma espécie de filmezinho usando desenhos. Eu não sei se seria um filme daqueles análogos usando uma espécie de animação feita de vários papéis ou se seria um filme em vídeo mesmo. E bom, todo mundo saiu da sala para poder pesquisar seus personagens. Eu peguei o celular de um amigo emprestado para poder pesquisar e eu cheguei no personagem Kazemaru, que é o meu personagem favorito de todos os animes, muito provavelmente. E aí eu peguei esse personagem para desenhar e eu me acabei todo para tentar desenhar. Não consegui de jeito nenhum. E a coisa foi tão feia que chegou no ponto em que eu simplesmente desisti, fiquei chorando e, sabe, eu fiquei triste porque eu não tinha conseguido desenhar um personagem. Hoje em dia eu vejo isso como tão fútil, sabe? Mas, bom, se foi o pontapé pra eu começar a desenhar e tá aqui falando com vocês sobre desenho, então, dane-se se foi fútil ou não. Pelo menos pro futuro serviu de alguma coisa. Então eu comecei a treinar desenhos. Eu não tenho desenhos dessa época, não que eu lembre, pelo menos. Mas eu comecei a treinar desenhos sozinho por conta própria. No máximo, vendo alguns dos meus amigos desenhistas da sala que gostava de desenhar personagens de Dragon Ball, é o clássico, né? Meninos que desenham um personagem de Dragon Ball na sala é clássico. Se você nunca teve um amigo desse ou nunca teve um conhecido desse na sua sala, você não estudou no Brasil, não é possível. Acho que Dragon Ball marcou muito aqui, né? Eles ficavam desenhando lá os Goku dele, às vezes desenhavam os carros, umas coisas assim. Aí eu comecei a treinar por conta própria mesmo, sem pesquisar em lugar nenhum. Eu não tinha essa mentalidade de pesquisar pra aprender. Mas isso só durou até 2020, justamente quando chegou a pandemia. Eu tava trancado em casa, né? Então, o que não me faltava era tempo livre. Até porque as atividades online não tinham nem comparação em questão de dificuldade. Mas em compensação, obviamente, a gente não aprendeu praticamente nada no online, né? A gente aprendeu bem menos no online do que na sala de aula, justamente porque a gente não tinha contato com o professor diretamente. Era uma coisa mais limitada. Mas o vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre como eu aprendi a desenhar, e em 2020 eu pesquisei no YouTube e encontrei o estilo Chibi. Apesar de eu começar a treinar o anime, eu comecei a querer aprender de verdade em 2020 usando o Chibi. Eu escolhi o Chibi muito provavelmente porque na época eu achava um estilo simplesinho, um estilo bem legal e dava pra transformar personagens de anime, jogo, personagem de qualquer coisa em Chibi. Além de ser simples, dava pra você transformar qualquer personagem em Chibi. Então eu fui pelo caminho que eu julgava ser mais fácil antes de ir pro anime. E aí, essa era Chibi durou de 2020 até 2022, em que, na minha visão, eu masterizei minha técnica de fazer Chibi. Então, aprendendo a fazer Chibi foi de 2020 a 2021, e para masterizar mesmo e adquirir um estilo próprio, foi de 2021 a 2022. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu desenhei Chibi, inclusive. Não lembro. Talvez numa capa do canal? Eu não lembro. A minha professora de Chibi no YouTube foi a Mac, do canal Desenhando com Mac. E nessa época eu também conheci a Gabi Leque. Talvez ela tenha influenciado meu estilo, mas eu acho que não. Eu acho que na verdade ela foi influenciar meu estilo em 2025, 2023, quando eu fui aprender a Cartoon, mas isso daí ainda não chegamos lá. Calma, paciência. Calma. Ela tem algumas playlists no canal dela e uma específica é de Chibi. Inclusive eu tenho que dar uma olhada nessa playlist de Cartoon, porque ela pode ser muito útil pra mim atualmente, já que eu tô focado no estilo Cartoon. Mas bom, agora indo pra era anime, eu aprendi a desenhar anime com a Mônica Yugi, e essa época durou de 2021 até eu masterizar minha técnica em 2023. Então de 2021 a 2022 foi pra aprender, e 2022 pra 2023 foi pra adquirir um estilo próprio. Inconscientemente eu sempre usei essa regra de um ano pra aprender o estilo e um ano pra masterizar a técnica, quem sabe adicionando um estilo próprio. Mas antes de falar do Cartoon, eu preciso de falar de alguns outros youtubers fora a Mônica Yugi, que sim foram importantes, cada um de um jeitinho ali, eles foram sim importantes para que eu aprendesse a desenhar anime. E aí eu posso citar a Luloca, posso citar o Léo MK, o Desenho Mestre,
a Caramelo. Todos eles foram pessoas que eu vi e acabei pegando alguma coisinha do estilo, pegando tudo que fazia sentido e adicionando ao meu estilo, pegando cada coisa que fazia sentido nos estilos deles e adicionando ao meu. Se tem um anime específico que me influenciou, foi muito provavelmente Inazuma Eleven, já que cada personagem de Inazuma Eleven, se você parar pra reparar, tem uma forte característica, tem um estilo muito próprio, mas também tem alguns padrões no Inazuma Eleven que tem em todas as séries, todas as sagas. E eu acho isso interessante, de estilo diferente, mas ainda ser o mesmo estilo. É uma coisa interessante de se analisar e até mesmo de tentar replicar isso, sabe? Porque se você não assiste Inazuma Eleven e eu te mostro separadamente o Goenji, o Kabeyama e o, sei lá, Kurimatsu, você não imagina que esses 3 personagens são do mesmo anime. Eles têm estilos muito diferentes, chega a parecer que são de animes diferentes, mas tem coisas específicas no anime que você acaba pegando padrão assim, como por exemplo, quase todos os times têm um personagem grande e forte, e normalmente esses personagens são zagueiros. Mas também é um padrão no anime os personagens baixinhos. Então, é um estilo que acaba sendo diferenciado, é um estilo que diferencia bastante de um personagem para outro, mas ao mesmo tempo tem algum padrão, tem algum sentido, tem alguma lógica ali dentro. E eu gosto bastante dessa estética de ter padrão, mas ao mesmo tempo parecer que não tem, e ficar nessa linha tênue entre ter padrão ou não ter um estilo ou não ter. Assim você acaba ficando mais solto para criar coisas que não seriam corretas dentro de um certo estilo, talvez, mas por você não ficar preso em um estilo absolutamente concreto, você acaba por ter a possibilidade de criar, sabe? É um assunto meio complexo, talvez eu faça um vídeo exclusivo sobre, porque é realmente muito complexo essa questão de estilo. Agora vamos pra Cartoon Era, de 2023 até hoje. Na verdade, se você for pegar o tempo de evolução, eu sinto que em 2023 aconteceu toda a evolução, tanto a aprendizagem do estilo quanto a masterização, a questão de eu adicionar o meu próprio estilo. Esse estilo foi um negócio muito doido porque, como eu já sabia o padrão mais ou menos, eu já tinha estudado e tudo mais sobre como conseguir um estilo, eu acabei conseguindo fazer tudo isso em uma simples aula vaga. Eu tava na escola, tava de aula vaga, eu peguei o caderno de desenho, puxei e comecei a desenhar, rabiscar ali. E em uma aula vaga eu já tava praticamente com a base do que era o cartoon pronto, porque o cartoon não é um negócio muito concreto, né? O cartoon varia de acordo com o que você quer e tanto faz qualquer coisa que você desenhar que tenha 2 olhos, uma boca e um nariz, um cabelo talvez. Algumas dessas coisas ainda são opcionais dentro de cada estilo. Cara, cartoon é um negócio muito solto e varia muito de artista para artista, de pessoa para pessoa. Por isso, inclusive, foi mais tranquilo, entre aspas, de conseguir adquirir esse estilo, mas ao mesmo tempo eu sei que é complicado porque é tanto estilo diferente de cartoon que tem que acaba que as pessoas às vezes ficam confusas, mas como eu já sabia exatamente o que eu queria como cartoon, eu queria fazer um cartoon mais japonesado, digamos assim, porque eu já tinha vindo do anime, do Chibi, então falei, pô, vou fazer um cartoon aqui que lembre os animes, mas ainda você fica com a impressão de que, pô, isso daqui não é anime, mas lembra. E assim nasceu o meu estilo. Principalmente pelos olhos, talvez o jeito que eu faço os cabelos. Eles ainda lembram anime, Chibi, mas eu não considero mais anime Chibi porque Chibi é pequeno demais. Ele é grande demais pra ser um Chibi e é pequeno demais pra ser um personagem de anime. Talvez uma criança no anime. Eu consigo encaixar um personagem desse que eu faço como se fosse cartoon. Mas se você pegar um anime, um personagem adulto de um anime e um personagem chibi qualquer, você não consegue encaixar esse meu estilo que eu chamo de cartoon, justamente pelas diferenças aí de proporção de corpo e tudo mais. Como inspirações eu peguei de nenhum youtuber exatamente logo no começo, eu peguei de imagens que eu tava pesquisando de cartoon misturado com anime e tal, fiz alguns sketches, depois eu peguei 2 personagens, o meu e peguei o personagem da Caramelo pra tentar desenhar nesse novo estilo, gostei. Peguei um personagem de anime pra tentar recriar nesse novo estilo e gostei também como ficou o resultado, e ali eu falei, pronto, esse é o meu estilo. Atualmente ele mudou algumas coisinhas daquela época pra cá, justamente porque a gente evolui, a gente muda nossos gostos, não necessariamente a gente evolui pra frente, a gente pode retroceder também algumas coisas que a gente acha que é desnecessário, que dá pra simplificar, e a princípio eu sempre tive a Gabi Leca como inspiração no começo dos cartoons, mas a simplificar as coisas, quem me ajudou a simplificar as coisas de verdade e aí criar esse estilo
estilo que, ao mesmo tempo que é complexo, é simples de certo modo, foi a Mari Kian. E aqui está a nossa primeira youtuber gringa do vídeo. E apesar de ser de Portugal e falar em português de Portugal, ela faz vídeos em inglês. E com certeza é uma das minhas youtubers inspirações hoje em dia, junto com a Gabi e com a Caramelo, pelo fato de ela conseguir juntar os desenhos com jogos, e eu quero muito fazer isso nesse canal. O Pixel também consegue fazer isso, o Vivi, mas eu ainda não consegui encontrar o meu lugar nesse estilo de vídeo, porque a Mari Kian, por exemplo, ela é gringa e faz vídeos de Nintendo com desenho. Ela também joga outros jogos, mas normalmente são da Nintendo. Eu ainda não consegui encontrar um jogo ou uma série de jogos ou uma franquia de jogos, mas os consoles que eu mais me interesso são o Game Boy. Eu gravei bastante vídeo de Game Boy nesse canal desde o comecinho dele. Inclusive esse canal no começo era de games, mas aí eu fui pro ramo da arte em 2022, 2023, sei lá. Então eu tenho um Game Boy, mas a questão é como conseguir incluir jogos retrô para que fique interessante e suficiente para que pessoas hoje em dia queiram assistir, né? E aí teria que ter várias ideias aí. É uma coisa a se pensar, vocês podem dar ideias aí se vocês quiserem também. Atualmente tô bem contente com o meu estilo. Eu não acho que eu vou mudar muita coisa daqui pra frente. E eu também não tô com vontade de ir pra nenhum estilo de arte já tem algum tempo. Eu fui pro Tibi, gostei, mas aí eu quis mudar e aprender uma coisa nova. Depois eu fui pro anime, gostei, mas aí eu quis aprender mais coisa e eu falei, pô, vou pro cartoon. Hoje em dia eu tenho um pouco de vontade de aprender semi-realismo, mas eu não sinto que seria meu foco, porque semi-realismo e realismo já começa pra um lado que eu não acho tão legal assim, porque se eu quero um negócio, um desenho realista, por que não tirar uma foto, sabe? Eu penso assim, eu gosto de ver pessoas que fazem, inclusive das minhas artistas favoritas do Instagram é de semi-realismo, mas eu não curto muito fazer, por algum motivo. Eu já tentei, inclusive, vou deixar uns desenhos aí, eu acho que tem um ou dois. Enfim, se eu for aprender alguma coisa nova, vai ser semi-realismo e aí eu falo pra vocês. Mas provavelmente eu vou falar com vocês sobre isso no Instagram, então se você quiser ficar sabendo, me segue lá. Se quiser me dar umas dicas também, pô, tô aceitando. Aproveite que eu sou pequeno e eu consigo responder todas as mensagens de todo mundo, do Instagram, YouTube, tudo. Se inscreve, dá like, deixa um comentário e falou. A gente se vê por aí.